A gente sempre relembra um pouco os conceitos aqui, né, para aqueles que perderam a sequência da novela anterior, a gente faz uma relembrada aqui. Que fez ovo de Páscoa em abril, ele vai estar aqui, não é um trabalho recorrente, é um trabalho eventual, então ele seria considerado inativo por essa metodologia da PED. E aí, dentro da força de trabalho, dentro da PEA, a gente tem duas situações: ou a pessoa está ocupada ou ela está desempregada. Desempregada, então, são as pessoas... Aqui é a situação de desemprego aberto, né? Que é uma situação da pessoa... Ela não tem emprego, ela não está trabalhando, não está ocupada, e ela está procurando alguma ocupação. E aí você tem também, pela metodologia da PED, o chamado desemprego oculto, que ele é classificado em duas diferentes caixinhas aqui. Uma, o oculto pelo trabalho precário, que é aquele trabalho que a pessoa não tem regularidade, é muito eventual, é tipo um bico, né? E pelo desalento. A pessoa está desempregada, ela está sem emprego, não procurou emprego, mas gostaria de estar empregada. Então, é só para entender isso. Então, o que é a taxa de desemprego? É o total das pessoas em desemprego sobre a PEA. E a taxa de participação é o total de pessoas ocupadas sobre a PEA. Ok? Só para lembrar quais são os conceitos. Bom, então, o que a gente teve nesse mês de abril? O que a gente observou no mês de abril, então, aqui a gente tem fevereiro, março, abril, aqui em 1.000 pessoas. Ok? Então, isso daqui representa... A gente teve um aumento aqui de março para abril de 6.000 pessoas. Então, a gente tem 2.500.000 pessoas em idade para trabalhar, né? A gente teve um aumento das pessoas no mercado de trabalho de março para abril de 16.000 pessoas. Era 1.625.000, passou para 1.641.000 pessoas. A gente teve criação de emprego nesse período de março para abril. Foram criados 8.000 empregos. Mas como mais pessoas entraram no mercado de trabalho do que empregos foram criados, você aumentou o total de desempregados de 307.000 para 315.000. Então, o desemprego aumentou em 8.000 pessoas de março para abril. E você teve uma redução aqui no número de inativos, porque a gente teve esse aumento de 6.000 e mais 10.000 pessoas passaram a ingressar no mercado de trabalho. Okay? Então, por conta disso, a taxa de participação, quer dizer, o percentual de pessoas na força de trabalho aumentou. Teve um aumento de 65%, e a taxa de desemprego passou de 18,9% para 19,2%. Okay? Essa aqui foi a situação do mês de abril. Ops. Aqui a gente tem a evolução daquelas caixinhas. Então, aqui a gente tem a PIA, a evolução da PIA. Aqui a gente tem a evolução da PEA, o total do mercado de trabalho, das pessoas na força de trabalho. Em cinza, a gente tem o total de desempregados. Em laranja, aqui, a gente tem o total de pessoas ocupadas. Okay? O que a gente pode ver, e depois vai ficar mais claro, é que o total de desempregados ele caiu no ano passado, porque ele ficou bastante alto, chegou a 338.000 pessoas desempregadas em maio do ano passado. Em abril de 2017, eram 336.000. Caiu ao longo do ano passado e, no primeiro trimestre, agora, teve um aumento de novo no total de desempregados. A gente tem esse comportamento sazonal de aumento de desemprego no primeiro trimestre. Tá? E aí, aqui, a gente tem o percentual da taxa. Tá? Então, de novo, como eu tinha falado, quer dizer, a gente estava com um desemprego muito alto em abril de 2017, de 20,5%, foi caindo ao longo do ano. A partir de fevereiro, a gente teve esse aumento e agora a gente chegou nessa taxa de 19,2%. Okay? Então, a gente está tendo, apesar de ter esse pico sazonal aqui, a gente teve esse aumento do desemprego. Okay? Aqui também, eu acho que é um ponto interessante, é que aquele desemprego oculto, ele não tem aumentado tanto, né? Apesar de vários momentos vários períodos que a gente teve de crise,
o desemprego oculto aqui ele não está tão grande e a gente teve um aumento maior do desemprego aberto, né, que são aquelas pessoas que estão sem emprego e estão procurando emprego. Aqui. Ups. Desculpa, o que foi? E aí, eu acho que essa é uma grande riqueza da PED, a gente conseguir separar por grupos de renda. Então, a gente consegue ver dentro da cidade a diferença e a evolução ao longo do tempo da taxa de desemprego entre esses grupos. E o que aconteceu, a gente não tem o grupo 1, que é o grupo de renda mais elevados, o DF está aqui na linha azul. Aí a gente tem o grupo 2, que o que aconteceu foi que teve uma queda para o desemprego no grupo 2, mas a gente teve um aumento, e um aumento bem mais forte aqui para o grupo 3. A gente passou de 22,3 para 23, e um aumento no grupo 4. Então, são pessoas de menor renda e menor escolaridade, foi aonde o desemprego cresceu mais, né? E aqui é um comparativo no semestre, porque a amostra não é suficiente para a gente desagregar na média trimestral, né? Então, aí a gente tem um comparativo da diferença de desemprego entre os grupos de renda. Então, a gente tem um grupo de renda alta aqui, o grupo 1, com 8,7% de desemprego, e o grupo de renda baixa, com 25,6%. Então, a gente tem quase 3 vezes, né, a diferença entre os dois grupos. Quem tiver com os slides, eu não vou ler aqui, mas tem especificado quais são os grupos de renda alta e cada um desses grupos, a definição dos grupos. Quais são as RAs que estão aí incluídas. E aqui eu acho que... Aqui a gente tem, então, por atributo, então a gente tem um diferencial da taxa de desemprego para homens e mulheres, então teve um aumento na taxa de desemprego para mulheres e uma pequena queda para homens. Então, concentrou na região mais pobre e um aumento na taxa de desemprego para mulheres, né, comparado março com abril. Esse daqui é o total da proporção, então, do total daqueles 315, né, mil desempregados, a gente tem 47% são homens, 53% são mulheres. E aí a gente tem uma distribuição etária também. A gente tem uma concentração muito forte entre jovens de 16 a 24, eles representam 41% do total dos desempregados. Okay? Eles tiveram uma pequena queda na taxa de desemprego de março para abril. Teve um aumento nessa faixa de 25 a 39, né, que foi o grosso aqui, de 40 a 49 também a gente teve uma queda, comparando março com abril. E aí aqui a gente tem também um comparativo de negros e não negros. A taxa de desemprego aumentou para negros, né, de 20,4 para 20,8, quase em estabilidade, e uma pequena queda para não negros. Quando a gente olha na proporção do total de desempregados, os negros representam quase 74% aí, do total dos desempregados. Bom, esse quadro também eu acho que é muito interessante porque compara a outras regiões pesquisadas pela PED. É uma pena a gente estar perdendo outras regiões, né, como comparativo, mas eu acho que o interessante é dar uma olhada. A gente tem aqui o DF, em verde, aqui em azul é Salvador, em cinza a gente tem São Paulo. Okay? Região metropolitana de São Paulo e região metropolitana de Salvador. O que é interessante é olhar o comportamento da curva do DF vis-à-vis de São Paulo. Os comportamentos são muito parecidos, né? A gente tem o ciclo parece seguir, o DF parece seguir São Paulo, com uma exceção de que parece que, bom, isso daí é só um comparativo, que o primeiro trimestre é muito pior para o DF e tem uma queda ao longo de junho, julho e agosto, mais acentuada do que São Paulo. Isso também dá para se observar em outros períodos. E quando chega o último trimestre, São Paulo parece cair mais do que o DF. Mas isso é só uma observação da série bruta. A gente fez alguns trabalhos, né, João, de sazonalizar essas séries e comparar o comportamento das séries. Mas existe um comportamento sazonal, além de cíclico, aí no comportamento das séries.
Bom, e aqui a gente tem a desagregação por setor de atividade e por posição na ocupação. Então, a gente tem um comparativo aqui de 12 meses, de abril de 2018 para abril de 2017. Então, quando a gente compara esse abril com o abril passado, a gente tem uma criação de emprego aí numa proporção de 1,8%. Aonde foi concentrado isso? Principalmente comércio, serviços, administração pública, com uma criação de emprego aqui, e a construção civil, que apresenta uma queda de 1,5% quando comparado com abril de 2017. Quando a gente olha na posição na ocupação, a gente tem um aumento dos assalariados, tem criação de empregos com carteira, um aumento maior de pessoas sem carteira, com 3%, um aumento do setor público com 5,3%, aumento de autônomos e queda de empregados domésticos. Então, você tem crescimento de ocupações, diminuição de empregados domésticos e outras formas de inserção, mais um crescimento maior de sem carteira, né, que é uma forma mais precária de inserção no mercado. Bom, aqui é o comparativo no mês. Então, abril com o mês anterior. Então, em valores absolutos, a gente teve um aumento de 8 mil postos, né, como a gente tinha falado, concentrados muito na comércio, serviços, administração pública com queda e outros serviços com aumento de 8 mil postos, né? Quando a gente olha na posição da ocupação, teve uma queda com carteira, aumento de pessoas assalariadas sem carteira e um aumento mais forte de autônomos, né? Que também é um significado de uma precarização de março para abril, né? Aqui é um comparativo interessante, que é a variação relativa do total anual da população ocupada. Acho que esse é um dado importante, porque quando a gente olhava 2017, né, e 2016, o que acontecia era que a gente teve perda relativa de população ocupada. Quer dizer, foi uma novidade na série, né? A crise foi tão forte em 2016 que a gente tinha perda absoluta de postos de trabalho. O que a gente olha agora aqui é que a gente já tem 12 meses de crescimento da população ocupada. Okay? Apesar da gente ter também um crescimento da PEA, então a gente teve uma redução menos forte da taxa de desemprego. Mas o que tem acontecido é que a gente tem desacelerado um pouco essa taxa de crescimento, né? Isso acho que é o que talvez a gente possa esperar é que, com a parte sazonal, a gente tenha uma recuperação, quer dizer, não sei, com essa crise de postos de gasolina e de caminhoneiro, não sei o quanto que vai impactar para os próximos meses. Bom, aqui também é interessante olhar, porque aqui a gente vai começar a falar de rendimento, e rendimento a gente sempre se refere ao mês anterior, então a gente está falando do rendimento de março de 2018, e aí quando você compara o rendimento de março de 2018 com 2017, para o total dos ocupados, você teve uma queda, para os assalariados também queda, para o privado com carteira, uma queda ainda mais forte de 7%, o privado sem carteira, um crescimento de 4%, o setor público também com queda. Acho que talvez a única notícia boa desse quadro é o crescimento do rendimento dos mais pobres, né? Você tem um crescimento aqui de 9% para os 10% mais pobres, 4% para os 25% mais pobres, e de 25% a 50% um crescimento de 2%. E aí depois os mais ricos com queda relativa de rendimentos. Okay. Bom, aí, aqui é um comparativo da evolução dos rendimentos. A gente tem aqui os rendimentos dos assalariados do setor público, aqui é o rendimento médio dos assalariados, e aqui o setor privado, e a gente vê o grande diferencial de rendimentos entre o setor público e o setor privado. Ops. Aqui, então, a gente tem um resumo. Nessa primeira coluna, a gente tem o comparativo mensal, e na segunda coluna aqui o comparativo anual. Então, o que aconteceu
Nesse mês foi um crescimento das ocupações em 8 mil. No ano também a gente tem um crescimento das ocupações, 1,8%. Em números absolutos, são 23 mil postos de trabalho a mais. Comércio criando emprego, tanto nesse mês quanto no ano. Serviços também criando empregos, 4 mil nesse mês e 18 mil no ano. Outros setores com 1.000 e aqui com queda no ano. O desemprego aumentou nesse mês, mas teve uma queda de abril do ano passado para abril desse ano. Em relação aos rendimentos, no mês a gente teve queda para os ocupados, queda também no ano. Para o pessoal com carteira, uma queda mais forte no ano, 7,1%. No mês a gente teve queda para os assalariados e para o sem carteira. No ano a gente teve esse ganho de renda para os mais pobres. Eu acho que e uma queda mais forte para as camadas superiores de renda. Okay? Então, acho que esses são os dados. Eu acho que a gente pode voltar à mesa. Não sei se o professor Aldo quer coordenar. Obrigado, então. Bom dia a todos e a todas. Acabamos de ver cumprimentos aqui para o Bruno, a equipe da CEGET, da Secretaria, pelo trabalho realizado e, sobretudo, estava pensando há pouco, agora fizemos uma apresentação de metrópole cada vez menos. Porto Alegre saiu do sistema pelo fechamento lá do IE, o que é uma que nós estamos conseguindo. Dou os parabéns para a Secretaria, que tem feito um esforço pelo GDF em manter essa pesquisa tão importante. Bom, então, nesse momento, nós vamos abrir a palavra aqui aos componentes da mesa, o subsecretário Wagner, depois a Dalgisa, e abrimos, então, para a imprensa. Bom dia a todos e a todas. Um prazer estar na Codeplan. Nosso querido Lúcio, Renó, Bruno, a Dalgisa, professor que sempre... É um prazer aprender com esse renomado e respeitado professor Aldo. Bem, é claro que os números, mais uma vez, nos reunimos não para celebrar ou para comemorar avanços, mas o que nós temos visto, a razão pela qual não temos, neste mês, uma melhor apresentação é exatamente, como já tem sido amplamente abordado, principalmente depois da entrevista, da reportagem com o presidente Temer. Eu não sei se vocês observaram, virou piada, fizeram memes e as redes sociais brincaram com o tema porque não conhecem as terminologias. Então, de fato, o desemprego aumentou, não exatamente pela falta de criação de vagas, mas porque entrou na população economicamente ativa, a pé, aumentou o número de pessoas, foi o dobro das vagas criadas. Então, enquanto criou-se para Brasília 8 mil, o número de pessoas que resolveram acordar para a empregabilidade, para buscar um espaço, foi o dobro. Então, realmente, é difícil fechar essa conta, não é? Nós temos, como citou o Bruno, temos o impacto aí da greve dos caminhoneiros para mostrar que não existe elo frágil no mercado da empregabilidade. Nós estamos numa cadeia, é um ecossistema. Se parte desta cadeia não for devidamente considerada, se nós realmente não pautarmos para o diálogo, para a construção, nós perceberemos que aqueles que o próprio mercado até imagina que seja pequeno e fraco, não. Está aí os caminhoneiros para mostrar isso. Não existe elo frágil, é uma cadeia. Então, nós precisamos realmente esperar e crer que teremos aí boas notícias nos próximos dias. E eu ainda acredito, professor, que nós teremos ainda um bom trimestre. Consideremos a greve dos caminhoneiros, que impacta aí todo o país,
E, na verdade, ninguém tem aqui uma bola de cristal, um condão para adivinhar o que vai acontecer. Vai pressionar o desemprego ou a demanda, não é, para colocar a casa em ordem, vai pressionar o contrário, vai ter que contratar mais pessoas para poder suportar, né, essa demanda de atendimentos, de serviços, etc. Viveremos para ver. Né? Eu acredito, e não estou sendo um otimista, eu sou otimista realista. Tá? Entendemos os cenários, mas quero aprender com o professor Aldo sempre, não é? E é justamente na divergência que nós crescemos. Então, eu acredito que esse trimestre pode nos oferecer boas notícias. Principalmente, eu acredito que está tão ruim que em um momento ruim acontece alguma coisa boa para realmente, porque não podemos simplesmente descer. Então, no meio de um cenário tão ruim, controverso, falta de combustível e as suas variáveis, falta de tudo. Então, eu acredito que isso vai pressionar novas contratações, ainda que temporárias. Talvez tenhamos um bom índice já na próxima apresentação de empregos temporários criados, por que não? Temos agora o mês de junho como o mês dos namorados, que é um mês também que acelera o comércio, então, e serviços, né? O pessoal quer namorar na semana, então essa semana aí, quem namora vai fazer um esforço para gastar um pouquinho, quem não namora vai fazer um esforço para ver se consegue sair da reserva. Então eu acredito que nós podemos ter, sim, né, bons números. Então, com isso, eu finalizo essa parte inicialmente, para considerações extras aí que formos provocados. Professor. Perfeito. Obrigado, secretário. Vou passar para a Dalgisa as suas avaliações. Bom dia a todos e todas. Agradecer, né? Começar agradecendo, porque, assim, quando mostra ali que o Bruno colocou as outras regiões, e a gente está ali só com 3, nós éramos 7, e agora estamos com 3, e o DF conseguindo segurar a PED, não é fácil segurar uma pesquisa, né, porque não é barato, é caro. Então, para um governo local segurar uma pesquisa não é fácil. E a gente sabe que o governo tem feito esse esforço e reconhecido a importância de uma pesquisa como a PED. Exatamente. Então, eu não posso deixar de citar. Porque, assim, realmente me entristece, porque eu estou na PED desde 1992. Então, quando eu entrei na PED, eu era pesquisadora. Então, eu comecei quando a Samambaia estava começando, né? Então, eu fiz pesquisa na Samambaia. Então, eu sei o que é fazer uma pesquisa. Desde você estar no campo, batendo na porta, né, de uma pessoa, a parte, né, dos bastidores, de conseguir manter, de conseguir recurso, de demonstrar importância. Então, não é fácil fazer pesquisa. E nos tempos de hoje está mais difícil ainda, a gente sabe disso, né? Mas nós estamos aqui, o DF tem conseguido, São Paulo, a Fundação SEAD faz, Salvador é a SEI, Superintendência lá de Estatísticas, que faz. A PED Porto Alegre, ela se encerrou porque as fundações lá no Rio Grande do Sul, né, lá foram extintas, e o IDT que fazia a PED. Então, como foi extinta e a PED estava lá, ela se encerrou. A última divulgação foi o mês passado, infelizmente, lá de Porto Alegre. Mas aqui, para a nossa realidade, o Bruno bem colocou o nosso diferencial, muito bem colocado, quando ele fala das taxas de desemprego por grupos de regiões administrativas. E é claro, a taxa de desemprego do grupo 1 é 3 vezes menor, praticamente, do que a do grupo 4, né? Quase 3 vezes menor do que a do grupo 4, que é de baixa renda. E quando você olha se tem melhorado, a gente verifica que o que tem melhorado está ali no grupo 2, quando a gente fala na análise mensal, comparando um mês com o outro, e quando a gente compara o mesmo mês do ano passado, de 2017. A gente vê que a taxa do grupo 2, que é de alta, média renda, ela reduziu. E a taxa de desemprego para o grupo 3 e 4, que é de baixa, média renda, o 3, e a
a taxa do grupo 4, que é de baixa renda mesmo, a gente está vendo aí aumentando, né? 1 ponto percentual, quando você analisa aí na análise mensal, houve um aumento aí considerável grande. E eu estava refletindo sobre isso, quando o motivo, né? Porque o desemprego ele tem um movimento. Por que aumenta? Por que diminui? Então, o secretário colocou a questão da pressão do mercado de trabalho. Se nós temos uma maior pressão, mais pessoas procurando trabalho, e o número de ocupações, né, o saldo das ocupações final, o número de ocupações ali no período não foi suficiente para absorver essa pressão que o mercado sofre, a taxa de desemprego aumenta. E como a gente sabe que lá no grupo 4 e grupo 3, né, que além de ter o rendimento, a qualificação, os anos de estudo são menores, a gente sabe que tem mais pessoas ali procurando trabalho. Então, a pressão da PEA no grupo de baixa renda é maior do que a pressão da PEA no grupo de alta renda. A gente sabe disso. E o grupo 2, e tem assim, nós vimos que foram menos 10 mil inativos. E uma parte desses inativos ali ficaram pressionando o mercado de trabalho. E se nós fizemos um estudo, porque a gente não tem aqui a PEA por grupo de região administrativa, mas eu não sei se dá para fazer no trimestre. Mas se nós fizermos ali em 12 meses, dá para ver. Eu tenho certeza que a pressão da PEA ali no grupo de baixa renda é maior, mais pessoas procurando. Por quê? Porque outros membros da família vão pressionar o mercado, coisa que não acontece muito no grupo de alta renda. Porque o grupo de alta renda, o chefe de família, ele ganha o suficiente para que aquele seu filho fique ali mais tempo estudando, se preparando para o mercado de trabalho. Enquanto o de baixa renda, ele vamos dizer assim, a necessidade para complementar a renda, para ajudar a família, para ele poder até mesmo estudar, ele se insere antes no mercado de trabalho. Então, existe uma pressão muito maior ali e uma questão também de ser muito mais... E quando se insere, as pessoas que estão pressionando, quando se insere, as pessoas do grupo de baixa renda, quando se insere no mercado de trabalho, a gente vê que elas se inserem em trabalhos mais precários. Né? E elas estão ali tentando se inserir, encontrar um trabalho, carteira assinada, e muitas vezes não conseguem, então elas vão para o autônomo. E a gente vê os números do autônomo crescendo. Em dezembro do ano passado, a gente tinha 195 mil pessoas autônomas aqui no DF. E a maioria não contribui desses autônomos. A gente fez um trabalho até para a secretaria há pouco tempo, e a maioria não contribui como autônomo, entendeu? Não, porque para ele estar ali como autônomo, ele não tem nenhum empregado. Porque se ele tiver empregado, ele vai para a categoria das demais posições. Então, a gente vê realmente que eles se inserem de forma precária. E os de alta renda, como são mais qualificados, num período que movimenta e que melhora um pouquinho, pelo menos há algum sinal de uma melhora na economia muito lenta, essas pessoas mais qualificadas se inserem primeiro em trabalhos melhores, com maiores rendimentos, com proteção trabalhista, social, e etc. Então, a gente vê a dificuldade realmente do grupo de baixa renda e sempre se mantendo ali. Quando melhora, é uma melhora que não é tão significativa e realmente eu acho que é até um desafio para o governo e para nós mesmos, Bruno, aqui, trabalharmos nisso, para a gente entender melhor isso, para que assim, bom, então, como é que vai mudar essa história, né? Porque se nós temos tanto tempo assim de pesquisa, e sempre nós estamos mostrando ali um grupo que é ali o grupo 4, né, que tem a maior taxa. Está Fercal, está estrutural, está Varjão. Né? Então, quem é aqui da região sabe muito bem como é difícil ali a situação. Então, mostrando que, depois nós tínhamos 195 mil autônomos, e só para mostrar que agora cresceu, o número voltou a crescer. Nós tivemos 3 meses de queda de autônomos, mas é mais ligado à sazonalidade, porque final de ano, dezembro, muitas pessoas vão ali, o mercado está aquecido, vão vender, vão tentar movimentar ali o trabalho autônomo. E agora, até março, veio reduzindo bastante. E quando foi de março para abril, aumentou o autônomo, e não aumentou pouco, aumentou bem o número de autônomos. Por quê? Parte dessas pessoas não conseguem se inserir no trabalho assalariado e continua. Não, então eu tento me inserir no trabalho assalariado. Não conheço, não consigo, preciso sobreviver e vou ali
para vender alguma coisa, fazer alguma coisa, porque eu preciso viver, né? Eu preciso sobreviver. Essa é uma questão. Mas tem um lado bom, no número mostra, nas demais posições, que eu vi uma reação nas demais posições. Porque, quando a PED vai para as demais posições, nós tivemos um crescimento de 5% nas demais posições, que nós temos ali os donos de negócio familiar, os profissionais liberais, nós temos os empregadores, tanto o pequeno como o grande, está tudo ali, e houve uma melhora, que não estava acontecendo. Ele estava reduzindo as pessoas, e para estar ali nas demais posições, ele tem que ter capitalização, entendeu? Normalmente, a maioria tem registro, pode ser que tenha algum que não tem, mas a maioria tem ali um CNPJ, tem ali garantia, ele gera emprego, ele contrata, ele faz com que, se eu tenho eu chamava antigamente reboque cachorro-quente, mas hoje já não é reboque de cachorro-quente, né? É o food truck. E aí eu contrato uma pessoa, mesmo que eu não assine a carteira dessa pessoa, ele passa a ser um empregador. E, para a PED, a gente coloca ele como empregador e que tem uma capitalização. E ele movimenta. Então, se está crescendo, é bom que a gente vê que tem gerado trabalho, né? Então, um dado positivo aí nessa questão das demais, um saldo positivo nas demais posições. É isso, obrigada. Obrigado, senhor Wagner, obrigado, Adalgisa. Quero aproveitar rapidamente para agradecer os elogios, né? Eu costumo dizer que, como Brizola, né? Eu venho de longe, então fui acumulando essa experiência e a preocupação com esse país, né? E, sobretudo, com o Distrito Federal, que acabou sendo a minha, segunda pátria, digamos, mais local. E, Adalgisa, obrigado pela bela análise, né? Eu acho que é bem competente, né? Já que está aí desde quando começaram os estudos da PED, não é? E, comparando com o Rio Grande do Sul, eu lembro que a última vez que se analisou as metrópoles, o Rio Grande do Sul tinha, apesar da crise que está vendo lá, e pelo corte de pessoal, corte de instituições, privatizações, ele vem mantendo uma taxa de desemprego menor, embora lá o crescimento da PED, da PEA é menor do que aqui, porque tem uma população menor que migra, né? É um estado em crise. E nós conseguimos, de alguma maneira, superar essa crise, embora entre mais pessoal para a PED, porque também atraímos pessoas. E aí eu vou fazer uma análise mais ampla, não é? O Brasil está com 13 milhões e 700 mil desempregados, né? Algo mais do que 12% da PEA, estudo feito pelo IBGE, que não considera como o DIES, a Codeplan e a CDSBIT, o pessoal com mais de 10 anos. O IBGE trata com mais de 14 anos. Não é? Então, há um diferencial aí na taxa e no percentual. E, se for ver, também em escala ampla, o Brasil não é uma federação como tal. Porque, se fosse, você não teria a greve dos caminhoneiros, porque cada região ia resolver o seu problema, como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a autonomia dos estados, tem, inclusive, Senado, né? Eu estudei no Texas e verifiquei que, às vezes, o Texas toma uma atitude diferente da União estadunidense. Então, aqui não há uma autonomia para que estabeleça os padrões de como vai desenvolver o seu problema local. Não é? E outra, como ele vai distribuir a renda. Né? E lembro também um dado que saiu na imprensa e na internet, que 5 fortunas brasileiras têm o equivalente de capital a 100 e poucos milhões de brasileiros. Então, você também tem uma distribuição de renda ruim, que faz com que muitas pessoas que podem ser o microempreendedor, não é? Porque o GDF vem estimulando, através da educação, né, um aumento da capacidade das pessoas de empregar ou ter o seu negócio, não vai muito para frente por também não ter recursos, porque também eu tenho escrito sobre isso, a União investe pouco aqui, investe pouco na área metropolitana. E agora, pior, se criaram mais 12 municípios na rede que vão exigir mais recursos
porque de 24 passou para 34 municípios, mais o município de Brasília. Então, se tivesse mais investimento público, porque nós somos a cabeça, enfim, o abrigo da capital federal, nós teríamos outra situação. Eu acho que uma maior folga nesse sacrifício, né, que, enfim, dói a gente acompanhar que você tem quase um desemprego estrutural, que não é desse governo, vem de etapas anteriores, ele vem se mantendo alto, como o Bruno bem mostrou, né? Então, eu acho que nós estamos aí contra a corrente, mas sou um pouco menos otimista do que o secretário Wagner. Eu acho que a gente vai sair da crise na medida em que novos empregos serão gerados com a demanda por atividades quando voltarmos a essa normalidade dos combustíveis, enfim, desse drama que vivem também os caminhoneiros. Não pode se deixar de dizer que também eles não podem rodar tendo prejuízo, né? E aí o governo resolveu passar os impostos para 27 atividades brasileiras. Quer dizer, vamos pagar a conta aí por falta dessa distribuição digamos, da capacidade de autonomia, né, que os estados não têm. Então, acho que essa é uma avaliação mais ampla, né? Isso cabe num compêndio, não dá para discutir aqui mesmo, porque pessoas são ocupadas, né? E eu vou passar, então, a palavra a Bruno. Quer mais alguma? Sim? Quem da imprensa tem preferência, por favor, nome e atividade. A imprensa primeiro, depois o pessoal da plateia. Obrigado. Daphne, Agência Brasília. Eu queria só confirmar o número da população economicamente ativa. Eu queria que você me explicasse a diferença da população de idade ativa para economicamente ativa. São 16 mil pessoas na população economicamente ativa, é isso? O aumento foi de 16 mil. A população em idade ativa é a população que pode trabalhar com 14 anos ou mais, né? Então, de idade ativa. Em idade ativa. Sim. E a população economicamente ativa é composta dos ocupados e dos desempregados. É quem está no mercado de trabalho. Tá ok? E aí, o total da população economicamente ativa em abril, 1.641.000. E aumentou em 16 mil. Aqui é 1 milhão. Tá? Aqui são 1 milhão. Que aqui é em 1.000 pessoas, tá? Se você tiver com o slide Sim. de 16 mil. Em relação ao mês de março. Entendi. Então, aumentou 8 mil postos, mas nós temos mais de 16 mil pessoas na 16 mil população. pessoas, então aí aumentou 8 mil desempregados. Ok. Ok? A Dalgisa falou sobre a população mais pobre. Eu queria saber se mais alguém de vocês gostaria de falar um pouco sobre isso, sobre o desemprego na população mais pobre. Bom, eu acho que aqui são os grupos de renda, tá? Então, aqui a gente está medindo a taxa de desemprego por grupos de renda. E aí o que aconteceu foi que esse grupo 4 e o grupo 3 é onde a gente teve um crescimento da taxa de desemprego. Tá ok? Então, você saiu de 25% em março para 26% do desemprego nessas regiões mais pobres. E no grupo 2, que é uma região de média alta renda, né, a gente caiu para... O desemprego caiu nessa região. Então, para ter aumentado no DF como um todo, você teve um aumento nessas regiões mais pobres. E aí depois... Com certeza. Só para terminar aqui... E aí aqui eu acho que é interessante também, porque você tem um comparativo de março para abril por característica pessoal. Então, você teve um aumento para pessoas em regiões mais pobres, um aumento do desemprego entre as mulheres e um aumento um pouco... Aqui, um pequeno aumento entre negros, né? E um aumento aqui também numa faixa de 25 a 39 anos. Tá ok? Acho que esse é um ponto interessante aqui, que não aumentou o desemprego entre jovens, né? Aumentou numa faixa maior. E quando você olha o desemprego também para quem é chefe de família, outro membro da família, o outro membro da família aumentou e para chefe teve uma pequena queda. Então, o desemprego aumentou para regiões mais pobres, para mulheres, um pouco mais para negros e uma faixa um pouco mais velha do que a primeira faixa de idade de jovens aqui. Okay?
Perfeito. Obrigado, Bruno. Alguém mais, por favor? Sim, Cláudia. Dá o microfone, por favor. Cláudia Miane. Meu nome é Cláudia Miane, eu sou da CEDEST MID, da SCOM. A minha pergunta é para a professora Dalgisa. Quando a senhora se refere a 195 mil pessoas autônomas ao longo de 2017, a senhora faz a referência a 2018 e a senhora reconhece que houve um crescimento. Porém, eu acho que, ao longo da explicação, a senhora não voltou em que número seria esse aumento, mas mais uma pergunta também. A senhora se referia aos grupos 3 e 4, né, que são pessoas que pressionam muito esse mercado, exatamente porque são pessoas que têm uma qualificação menor. Portanto, aí você considera que todos os membros da família podem estar desempregados. Então, comparativamente com a classe média, a situação deles realmente é bastante desfavorável, assustadora. Mas a minha pergunta ficou, então, a senhora falava que eram 10 mil inativos, né? E eram, como é hoje? Então, seriam essas duas referências numéricas. Houve uma redução na análise de março para abril, uma redução de 10 mil inativos. Na verdade, o número de inativos, nós temos... nós tínhamos 869 mil inativos em março de 2018, em abril de 2018, 859 mil. Então, houve uma redução de 10 mil inativos nesse período. Ok? Quanto ao inativo, tudo bem, né? Quanto ao número de autônomos, nós tínhamos, em dezembro de 2017, 195 mil autônomos. Em janeiro, houve uma redução, saímos de 195 para 189, uma redução de 6 mil. E continuou reduzindo, de 189 mil, passamos para 182 mil autônomos. E de janeiro para fevereiro. Quando nós entramos em março, continuou reduzindo, foi para 181 mil. Então, nós saímos de 195 mil em dezembro de 2017 para 181 mil em março, que ele veio reduzindo. E essa redução, em variação relativa, foi menos 3,6%, quase 4% de redução. Em números absolutos, 195 para 181 dá 14 mil, não é isso? Não é? 195 menos 181, 14 mil, menos aí no contingente de autônomos. Quando nós entramos agora para abril, de março para abril, houve um aumento aí de 7 mil pessoas de um mês para o outro, né? Então, houve um aumento considerável de 7 mil, e esse aumento aí foi 4% de aumento. Ok? Isso está na página 15 do manual. No anexo estatístico, você consegue ver a evolução dos números aí, por posição na ocupação. Tá? Ok? Tinha mais. Isso. Houve um aumento de 7 mil. Isso. Tá? Tá bom. Quer responder a jornalista? Na verdade, eu só queria acrescentar a nossa querida jornalista da Agência Brasília, né? Um dos fatores que nós vemos crescimento no grupo 3 e 4, a Dalgisa acabou de falar, vou só finalizar essa pontinha, que é a questão da qualificação. Não é? Nós temos não apenas a CEDEST MID, pela CETRAB, provocando qualificação, não é? Mas isto é uma preocupação geral do governo. Agora, a cultura da educação, no geral, precisa ser melhor aprimorada, estimulada. Porque, inclusive, nos cursos que a Secretaria realiza, não é? Nós não remuneramos por matrícula, mas por conclusão e certificado entregue. Porque se você não pressiona assim, por incrível que pareça, a pessoa está fazendo um curso de qualificação, desiste no primeiro mês.
E a empresa responsável, não é, que pode não ser muito responsável neste momento, não se preocupa ou não se preocuparia com a permanência desse aluno no curso, até porque ela já recebeu. Então, para vocês verem assim, com o que nós lidamos. Então, enquanto observadores do quadro, não é, aquela velha história de que todo brasileiro é técnico. Né? Todo brasileiro tem um palpite acerca da seleção brasileira e como que ela tem que jogar. Mas quando você passa para o lado de cá, ou quando você está no lado de cá, e eu tenho a grata satisfação de passar pela segunda vez pela pasta da Secretaria de Trabalho, antes quando ela era autônoma e agora como uma secretaria adjunta. Então, o que nós vemos é que a qualificação realmente é a solução e o gargalo. É a solução e a falta de é o gargalo, por quê? Eu tenho uma amiga que é a dona da Gravia, por exemplo, a Rosângela, e o que acontece naquele mercado altamente promissor, não é? Mas falta profissionais. Então, o que deve acontecer realmente, né, já temos defendido emendas para isso, né, para orçamento de qualificação, porque nós precisamos qualificar no modal em que realmente seja à distância, não é? Que a plataforma hoje é impossível você desvincular qualquer ação, não é, da tecnologia. Então, seja à distância ou presencial, se nós quisermos crescer, se a empregabilidade, os resultados, serviços, etc., qualificação. Essa ponte todos nós temos que construir. E sobre o que o senhor falou acerca da região metropolitana, né, eu quero convidá-lo, né, porque agora nós temos a honra de termos em Brasília, né, a nova colocação, né, de um cidadão da nossa cidade, um deputado federal da nossa cidade, ocupando uma parte muito estratégica dentro do governo federal. Né, o deputado federal Ronaldo Fonseca, ele assumiu agora, está como ministro, né, ele é ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, eu quero convidar o senhor, né, para uma reunião, é nosso amigo, nosso mentor, inclusive, eu quero convidá-lo para uma conversa, para nós tratarmos de região metropolitana. Eu acredito que agora nós temos a oportunidade de ser uma pessoa nossa, com a caneta na mão, para nos ajudar a implementar políticas públicas, trazermos mais orçamentos, darmos uma sacudida geral, aproveitar que agora é realmente significativo nós termos o deputado Ronaldo Fonseca naquela pasta. Tudo passa pela Secretaria-Geral. Então, professor, eu quero já a público lhe convidar, não é? Provocarei essa agenda, que eu acredito que os projetos, ideias e os posicionamentos que o senhor queira apresentar serão muito pertinentes, porque agora temos uma interlocução direta, não é? Um ministério já é algo muito significativo. Então, você imagine alguém que está agora na condução e chefia dos outros ministérios. Então, seja o que for, acredito que temos aí 7 meses para fazer um golaço, falando em Copa do Mundo. Convido a todos, de forma especial, nas considerações finais, no mês que vem, na apresentação da PED do mês que vem, nós faremos na Secretaria Adjunta do Trabalho, no Setor Comercial Sul, e ela vai ser muito especial, professor, porque nós vamos apresentar uma pesquisa que também é parceria Secretaria de Trabalho e com a Codeplan, que aponta, né, a longevidade dos negócios que acessaram o programa de microcrédito da Cedeste-MID, programa chamado Prospera, que incentiva o empreendedorismo. Então, nós temos uma pesquisa que mostra o quão longevos são os negócios que começam ou que acessam o programa, gerando, portanto, uma vida mais longa e resultados melhores. Então, no próximo mês, apresentaremos esta pesquisa também, que vai ser um marco, uma referência também para Brasília, porque ela provoca, em outros também, o desejo, né, de acessar o programa e poder também, assim, implementar seus negócios. Então, a última quarta-feira do mês de junho, apresentaremos a PED na companhia honrosa do professor, né, do Bruno, do Lúcio, do nosso amigo Gilsânio, que eu não ouvi. Gilsânio não veio me dar um abraço hoje, mas
fique registrado que o Gilzânio não veio me abraçar hoje. Então, a partir do mês que vem, esperamos ter números melhores e também o lançamento dessa pesquisa. Da minha parte, agradeço a todos e a honra de estar aqui ao lado de pessoas que amam Brasília e querem ver o bem e o melhor da nossa cidade. Obrigado, subsecretário. Mais alguém queira fazer alguma pergunta? Talvez? Sim. O Juscelino está no SEBRAE, então ele não pode estar presente aqui. Ele é frequente assíduo em todas as reuniões aqui da Codeplan. O senhor sabe que nós ficamos um período sem a PED. A historicidade da PED em Brasília foi interrompida em determinado período. E quando eu assumi a pasta, enfrentando diversas dificuldades de negativas e etc., eu tive exatamente a parceria da Adalgisa e do Gilzânio, não é? E precisamos, naqueles tempos, ser bastante austeros, porque não queriam, não é? Mas conseguimos. Ficamos quanto tempo de apagão? 11 meses de apagão. Foram 11 meses, mas que conseguimos superar. Estamos de volta com a PED desde então, não é? Conseguimos recuperar essa historicidade e daqui para frente entendemos e esperamos que nunca mais se interrompa. Obrigado, professor. Mais alguém quer fazer alguma manifestação? O Alexandre, por exemplo? Não? Sim, quero registrar a presença de José Eduardo, né, que está lá ele atende o trabalhador na CD Smith. Então, eu vou passar para ninguém mais quer falar, vou passar para o Bruno para as considerações finais. Quer? Não? Nada mais? Bem, então, eu quero encerrar essa sessão agradecendo profundamente a presença de todos, da secretaria, né, o subsecretário Wagner e também os demais membros aqui da Codeplan. Obrigado e tenham um muito bom dia.